Oi, gente, bom dia. Ficou de eu vim falar com vocês ontem, mas eu cheguei tarde e muito cansada. Por isso que eu não vim aqui conversar com vocês. Mas estou vindo agora para falar o que foi que aconteceu. Terça-feira eu levei o Miguel para o hospital, né, lá para o HGT, porque ele estava com crise de asma. E de manhã eu estava no carro lá deitada, enquanto o Nilson estava lá com ele. E a neném, a Sara, deu um chute, né? Um chute. E depois disso, ela não mexeu mais. Aí ela passou terça-feira o dia todo. Só que como durante o dia eu tava lá na correria comigo no hospital, eu não me toquei. Quando eu cheguei em casa, que eu me deitei, toda vez que eu deitava, ela sempre baixava e ficava lá embaixo, perto do umbigo, né? Ela não fez isso. E ela passou a noite inteira, não se mexeu. Aí quando foi de madrugada eu acordei, ela não mexia. E aí de manhã cedo eu falei pro Nilson, eu falei, olha Nilson, a Sara desde ontem não mexe. E eu vou no posto, né, na emergência. Aí eu fui no posto, na emergência. Fui a primeira a ser atendida lá. Me colocaram logo como emergência lá, né? Eu fui logo atendida assim que o doutor chegou. E ele conseguiu ouvir o coração dela, que estava até bem, né? Tava 146 batidas. E só que mesmo assim eu não tava tranquila porque ela não mexia. Passou o dia inteiro sem mexer e eu aflita assim, confiando no Senhor, né, que ele tem o melhor pra gente sempre, mas mesmo assim eu tava assim, sabe? O meu coração não tava tranquilo. Aí eu falei pro Nilson, né, que ela não tava mexendo ainda. Isso já na quarta-feira, né? Aí quando ele falou assim, ele tava aqui na loja, a gente não tá com funcionário, né, como eu já falei. Então fica complicado pra gente sair assim, em cima da hora, ainda mais que ele tem serviço, tem celular pra entregar de cliente, né? Ele marca horários pro cliente vir buscar o celular, então não tinha como a gente sair assim em cima da hora. Ele falou assim, não, então a gente vai à noite lá no HGT, porque a gente pensava que lá no HGT eles faziam ultrassom qualquer hora, né, que você chegasse lá. Ele falou assim, não, então a gente vai à noite lá no HGT. E assim ele fez. Ele fechou a loja até mais cedo, entregou todos os serviços que tinha que entregar. E a gente foi pra HGT. A mãe veio pra cá, mas o pai pra ficar com os meninos, né? A gente foi. Quando chegou na HGT, eu fui logo atendida também. Foi super rápido lá o atendimento, muito bom. E quando eu fui lá com o médico, que eu passei lá com o médico, na área obstétrica, ele não ouviu o coração da Sara. Isso já na quarta-feira, né? Aí quando ele falou assim, ele tava aqui na loja, a gente não tá com funcionário, né, como eu já falei. Então fica complicado pra gente sair assim, em cima da hora, ainda mais que ele tem serviço, tem celular pra entregar de cliente, né? Ele marca horários pro cliente vir buscar o celular, então não tinha como a gente sair assim em cima da hora. Ele falou assim, não, então a gente vai à noite lá no HGT, porque a gente pensava que lá no HGT eles faziam ultrassom qualquer hora, né, que você chegasse lá. Ele falou assim, não, então a gente vai à noite lá no HGT. E assim ele fez. Ele fechou a loja até mais cedo, entregou todos os serviços que tinha que entregar. E a gente foi pra HGT. A mãe veio pra cá, mas o pai pra ficar com os meninos, né? A gente foi. Quando chegou na HGT, eu fui logo atendida também. Foi super rápido lá o atendimento, muito bom. E quando eu fui lá com o médico, que eu passei lá com o médico, na área obstétrica, ele não ouviu o coração da Sara. De tarde, na quarta-feira à tarde, lá no quarto, eu orei ao Senhor, falei com ele, muito sincero, fui muito sincera mesmo com Deus. E assim, apesar de estar com medo, mas eu estava mais tranquila, eu estava mais calma, né? Porque eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu não planejei essa gravidez, já tinha me conformado do bebê que eu tinha perdido, né, há 8 anos atrás. Então, eu não entendo porque que o Senhor me deu a Sara, sabendo tudo o que ia acontecer e para me passar por tudo isso novamente. Então, mas mesmo sem entender, eu confio no Senhor, confio nos seus planos, mas se for possível, atende o meu pedido. Atende. E chorei, gente, eu conversei, chorei muito. E depois disso eu fiquei muito tranquila, assim, sabe? Mesmo não sentindo ela mexer. Tá. Lá no HGT, o médico tentou ouvir o coração dela, não conseguiu. E ele tentou, não foi rapidinho, ele ficou um tempo ali mexendo
e não conseguiu. Eu falei pra ele, né, dos probleminhas de saúde da Sara. E ele falou assim, olha, mãezinha, faz o seguinte, não estamos batendo ultrassom mais agora à noite, mas a senhora volta amanhã de manhã, 8 horas, esteja aqui, faça a ultrassom e volte aqui comigo. E assim eu fiz. Eu voltei pra casa, cheguei em casa, era meia-noite, muito cansada. Eu fui dormir lá pra 1 hora da manhã. Meus pais dormiram aqui em casa, né, porque no outro dia eu tinha que sair cedo. E o Miguel ainda não estava muito bem. Então, eu fui dormir lá pra 1 hora da manhã. 4 horas da manhã eu acordei e não consegui dormir mais. Não chorava, mas eu estava o tempo inteiro em oração, sabe? Aí quando foi 6 horas, 6h30, a gente saiu daqui para ir pro hospital novamente. Chegando lá, dei a entrada, fui logo chamada lá para a área obstétrica lá e fui fazer a ultrassom. Fiquei um tempo lá aguardando, fui fazer a ultrassom, né? Quando eu fiz a ultrassom, o médico perguntou o motivo de eu estar lá, né? Eu falei que eu estava grávida, minha filha tinha o problema dela, né? Falei tudo pra ele. Ele falou, tá bom. Aí eu falei que o coração dela, o doutor não tinha ouvido e ela não estava mexendo. Aí um médico muito bom, gente, é porque eu não lembro, mas tá o nome dele. Mas, sabe, um médico super atencioso, já tinha passado o horário dele almoçar e ele não foi, porque tinha muito paciente lá. E muito atencioso, calmo, tranquilo. E aí, quando ele colocou o aparelho na minha barriga, vai ficar pro próximo. Quando ele colocou o aparelho na minha barriga, a primeira coisa que ele fez foi colocar no coração dela. Ele falou assim, mãezinha, não ouviu o coração? Eu falei, não. Aí ele pôs, presta atenção. Quando ele botou o aparelho, aí a gente ouviu o coração. Meu Deus. Foi uma felicidade tão grande de ouvir o coração da Sara. E ele falou assim, pronto, a gente ouviu o coração dela, pra senhora ficar tranquila, agora vamos examinar ela. E, gente, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Tem tanta gente orando pela Sara, pelo milagre, e eu creio que Deus já está fazendo milagre. Ele falou que realmente ela tem a espinha bífida, só que, assim, uma tranquilidade tão grande que ele me passou. Ele falou, isso aqui corrige quando ela nascer, ou até intrauterina, né? Mas eu não sei se faz por aqui, ele falando, né? E eu acho que também não faz. E a cabeça dela faz uma cirurgia para drenagem do líquido quando ela nascer, então tudo resolve. Então, de primeira, ele falou, ela é compatível com a vida, sim. Nossa. Quando ele falou isso pra mim, gente, eu não sei, assim, explicar pra vocês a felicidade, assim. Eu não sei explicar o misto, assim, de sentimento, sabe? Tudo ao mesmo tempo. De, em tão pouco tempo, receber um diagnóstico diferente do que eu tinha recebido primeiro. E eu creio que não foi erro do médico, porque tá ali todas as medidas. Mas sim Deus já agindo na vida da Sara. E depois ele passou tudo, ele falou, olha, agora você volta lá pra sala, pra ala obstétrica, que eu vou mandar o laudo pra lá. E assim ele fez, mandou o laudo, a gente voltou. O doutor tava com muita, porque precisava da assinatura do doutor obstetra, né? E ele tava com muita cesárea, muito parto cesáreo lá. Então o que demorou foi isso. Mas eu fui lá, tirei uma foto do laudo e fui onde o Nilson. E quando a gente foi ler junto o laudo da Sara, já tava assim a diferença, né? Porque ela não tem mielomeningocele, ela tem a meningocele, que é a forma mais branda da espinha bífida. Que lá eu pesquisei, né, mais o Nilson, e a meningocele tem a cirurgia, não mexe muito raramente quem faz a cirurgia de meningocele fica com alguma sequela, assim, sequela leve no trato urinário, mas é raro acontecer. E fazendo a cirurgia tem uma vida normal. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Tão emocionado, o Nilson chorava tanto, eu não conseguia chorar, eu não vou mentir. Como eu não consigo chorar, porque assim, eu tô tão confiante que eu só sinto alegria. E eu fui pesquisar, né, que não causa problemas neurológicos, a meningocele. Faz a cirurgia porque os nervos, eu não vou saber explicar, né? Mas eles não são expostos como na mielomeningocele. A meningocele é uma forma mais branda.
fazendo a cirurgia, a criança vive uma vida normal. E raramente dá esse problema no trato urinário, mas é muito raro acontecer. E o doutor lá da ultrassom falou que da cabeça dela, quando ela nascer, faz a drenagem do líquido e ela vai ficar bem. Então, gente, eu tô tão feliz porque eu creio que é tantas pessoas orando pela Sara, tantas pessoas orando de todos os lugares, pessoas que eu nem conheço, que nem me conhecem, mas que abraçaram a causa, que Deus já tá fazendo um milagre na vida dela. Eu tô muito feliz, eu agradeço demais por todo o carinho de todos vocês aqui do Instagram. As pessoas do TikTok que também contam seus relatos, mandam mensagem para mim falando que os filhos tiveram o diagnóstico, mas que estão bem, que são um milagre também. E a minha família, meus amigos, eu sou muito grata a todos vocês, gente. Eu não sei nem o que eu posso fazer para agradecer a todos vocês. Eu queria agradecer a Bela também, que fez de tudo. Outra notícia boa, quando eu saí ontem da ultrassom, a Bela mandou mensagem para mim dizendo que a minha vaga na Santa Casa saiu. E eu tô muito feliz, gente, porque Deus tá providenciando tudo, sabe? É muito bom saber como Deus trabalha na vida da gente, sabe? E eu já fui lá, resolvi tudo, já tenho a data que eu vou para lá, para Santa Casa. Então, eu agradeço a todos vocês por todo o esforço para salvar a vida da Sara. Agradeço de coração, não sei nem o que fazer para agradecer. Ontem eu cheguei tarde de Tailândia, né, do HGT, e eu acho que quando eu dormi, quando eu deitei, não era nem 8 horas. E eu dormi até hoje 8 horas da noite, ou 8 horas da manhã. E tipo assim, eu não dormia desde sexta-feira, eu não conseguia descansar, sabe? Meu sono era... Qualquer coisa interrompia, eu me assustava. E é a primeira vez depois de sexta-feira que eu dormi uma noite inteira sem acordar. Eu acho que eu fui deitar antes de 8 horas ontem. E eu dormi até 8 horas da manhã hoje. Então eu descansei mesmo. E eu tô muito tranquila, muito mesmo. Mesmo sabendo que ela pode sim ficar com alguma sequela, mas só de saber que ela é compatível com a vida e que o caso dela faz cirurgia e que ela vai ficar bem, eu não tenho nem palavra para expressar o tamanho da minha gratidão, gente. E é isso, pessoal. Por isso que eu sumi, porque eu não queria estar dando notícia picadinha, sabe? Foi por isso que eu sumi. Um trator aqui. E eu vou atualizando vocês de tudo que tá acontecendo com ela. Mas a nossa Sara já é um milagre. Tem muitas pessoas que amam ela já, sem nem conhecer, sem nem me conhecer, mas que abraçaram a causa, estão fazendo oração. De Teresina, do Maranhão, de São Paulo, da Bahia, pessoas de Santa Catarina, aqui do Pará, de vários lugares, gente. Eu agradeço a todos vocês pelas mensagens de carinho. O pessoal da Novo Tempo também, que abraçaram a causa. O professor Leandro Quadros mandou uma mensagem para mim que eu contei para ele pedindo oração. Então, eu agradeço a todos vocês imensamente por todo o carinho e apoio. Continue nessa corrente de fé pela vida da Sarinha.